reflexão nessa noite especial que se encontra, que quero junto com vocês. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas. No livro de Lucas, capítulo 2, versículos 6 e 7. Livro de Lucas, capítulo 2, versículo 7. Natal é uma data extremamente festiva, é uma data onde nos encontramos, é uma data onde as famílias se juntam, é uma data onde famílias vêm de longe para visitar, assim como da Luciana. É o Natal onde a gente separa uma mesa e ali a gente comunga, a gente come, a gente sorri. Natal tem essa expressão. Aonde a gente vai, o Natal, principalmente no nosso país de origem, o Brasil, o Natal é uma data onde todo mundo vai para lá, cada um levando um prato de comida. Os grupos do WhatsApp já começam a funcionar logo em julho, agosto, e é sempre aquele que só quer levar arroz, tem aquele que não come arroz com passas, e é uma benção. Chega todo mundo, aquela netaiada, sobrinha, uma coisa linda. Quem está com saudade desse Natal, levanta a mão aqui. Aí, maravilha. O Edivaldo está com saudade, Edivaldo. Edivaldo gosta de um pé de frango, né, Edivaldo? Mas dá para comer aqui, dá para comer aqui. Natal é isso, Natal é festa, Natal é alegria, Natal é troca de presentes, onde vai vir todo a árvore bonita montada, os presentes trocados, amigos ocultos, aonde trocam-se os presentes. Natal é isso, Natal é aonde a gente se junta, Natal é aonde a gente comunga, Natal é aonde a gente tem a expressão do amor. Aqui nesse país aonde a gente está, fora o Natal, tem uma outra data que é de extrema importância para esse país, que a gente vem aprendendo aqui, eu que não faço tanto tempo, que é o dia do agradecimento, né? É onde a gente se reúne, o país todo se reúne para agradecer. Segundo alguns, chega-se ser até mais importante do que o Natal. E isso é uma cultura extremamente americana. Mas nós, que somos de lá do Brasil, o Natal para nós é um tempo muito festivo, onde o tio mais barbudo se veste de Papai Noel e ele sai lá entregando os presentes. Pois bem, esse é o Natal onde a gente conhece, onde as propagandas falam, onde os preços caem, onde tem ofertas e mais ofertas. São Paulo, da onde eu venho, tem a 25 de março, que é extremamente lotada, onde os grandes centros estão lotados para as compras dos presentes, onde as entradas, a economia da cidade, do país até, ela sobe, porque é uma demanda muito grande da população. Esse é o Natal que a gente conhece. Nas igrejas, hoje, outras datas, se tem um Natal, culto de Natal, que apresentações belíssimas. Apresentações de Natal é aquela que você não precisa nem inventar mais uma outra peça, porque sempre tem a figura dos 3 reis magos, da Maria, do José, e assim é o Natal. E diante desse cenário que eu tenho falado para vocês, eu faço uma pergunta: será esse verdadeiramente o Natal? Diante disso que eu falei para vocês, diante de toda essa festividade, diante de toda essa comunhão, a pergunta: será esse mesmo o Natal? Aí eu faria uma outra pergunta: será esse o Natal? Ou faria uma outra pergunta: o que é o Natal? O que seria o Natal? Apenas apresentações às crianças? Apenas uma mesa posta com vários tipos de alimento? Seria esse o Natal? Seria um senhor branco, com a sua barba branca, entrando com uma roupa vermelha, gritando ho, ho, ho? Seria esse o Natal? E é interessante que o tempo vai passando e o verdadeiro significado do Natal tem se ficado para trás. O tempo tem passado e o Natal verdadeiro tem caído no esquecimento. Se você perguntar
para crianças da nossa geração de hoje, aquelas que têm a sua cultura um pouco mais afastada do cristianismo, perguntar para ela o que é o Natal, ela vai dizer que é uma noite de presentes e é a noite do Papai Noel. E cabe a nós, cristãos, nós que estamos aqui envolvidos, juntos, empenhados dentro de um conhecimento cristão, ensinarmos aos nossos filhos o que é o Natal. E eu quero refletir um pouco com você nessa expectativa, de fato, será que a gente vive o Natal? E de fato eu estou entendendo o que é o Natal. Aqui as crianças fizeram uma representação. Maria, ela era uma jovem virgem que foi visitada por um anjo. O anjo chega até ela e a aparição daquele anjo, ele diz: calma, Maria, calma, agraciada. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ele disse a ela que ela ficaria grávida, e ela não era casada, era apenas prometida a José. Ele diz: mas como é que vai ser? O anjo continuou dizendo: a obra que está aí não é de homem, mas é do Espírito Santo. E aqui parece uma coisa tão simples, parece a gente vai trazendo uma simplicidade a algo que é Deus na terra. A gente vai trazendo um costume todo Natal, a mesma coisa, e parece que a gente vai tirando a verdadeira importância do que é o Natal. Chega um homem, analisa nesse aspecto, um anjo visita uma menina e diz a ela que ela vai engravidar. Só que essa menina não era casada, apenas ela era prometida ao seu noivo. E ela diz: mas como isso é possível? E o anjo diz para ela: isso é obra do Espírito Santo. E ele diz lá em Lucas: porque para Deus nada é impossível. Então aqui já percebe-se a grandeza do sobrenatural acontecendo. E às vezes a gente pega uma simplicidade e vai esquecendo dele, mas dentro desse gesto que as crianças fizeram, aquilo que a gente sabe, decora e salteado em todos os desenhos e todas as situações, parece simples, mas aqui era Deus, o céu se manifestando na terra. Você sabe o que é isso? O céu se manifestar na terra. Era o Deus se fazendo homem, era o Deus, o verbo, Deus se fazendo menino, um bebê, para resgatar os seres humanos, pecadores, diante de Deus novamente. Aquela ação ali parecia tão simples, mas era o momento do céu na terra. E ela disse: eu não posso ficar aqui. Em seguida ela sai e vai caminhando e vai para uma outra cidade visitar a sua prima. E quando ela chega lá, Isabel, ela está grávida de João Batista. E quando ela chega, o bebê que estava dentro do ventre da sua prima, ele pula. E ela entendeu que o que ela estava carregando ali era o Filho de Deus. Ela fica 3 meses e ela retorna à sua casa. E nesse período que retorna, José, eles moravam em Nazaré, não esqueça da onde eles moravam. E por que Jesus foi para Belém? Porque eles estavam em Nazaré. De repente, Júlio César, que era o imperador de Roma, ele quer fazer um censo. Ele quer perguntar quantas pessoas tinham na cidade. E José, ele estava em Nazaré, mas ele era um cidadão de Belém. Então, para ele participar desse censo, ele sai de Nazaré e vai até Belém. Nesse período, Maria já estava grávida. O anjo já tinha falado com José, porque quando ele soube também, ele falou: não quero ela para mim. E lembra que ele quis sair à noite para não prejudicar o caráter daquela moça. Mas o anjo também visitou ele: não faça isso, não faça isso. E ele pega agora a jovem Maria, grávida, e vai até Belém. E quando chega ali em Belém, estava um tumulto muito grande, porque todos os que eram de Belém estavam em outros lugares. Naquela noite estava todo mundo lá, porque ia ter um censo. O que é o censo? Eles iam ter que marcar quem era cidadão, quem nasceu ali. Era necessário isso para o governo atual. E eles foram para lá. E eles chegaram, quem sabe, no decorrer da noite, e foram para todo tipo de hotel. E eles não encontraram nenhum lugar para ficar. Uma mulher grávida, ele, jovens, aquela moça grávida, de repente bateu em uma porta e a porta se fechou para eles. Interessante que a porta
não se fecha, simplesmente não tinha lugar. Uma coisa é a porta se fechar, outra coisa é não ter lugar. Qual que é a diferença? A diferença está aqui. Às vezes eu posso chegar e alguém dizer assim: não, eu não quero esse menino aqui. Não, eu não quero vocês aqui. Só que foi diferente deles. O fato não era que eles não queriam ele lá. O fato era que não tinha lugar para eles ficarem. E aqui a gente vai entender isso. Eu não querer e eu não ter lugar. Parece duas coisas próximas, mas que tem uma diferença muito grande nesse meio. E de repente eles vão para os lugares, os hotéis daquela época, né, eles eram mais ou menos em cima, na parte de cima. A estrebaria onde Jesus nasce, na verdade, era como se fosse uma garagem, um estacionamento. Eles deixavam os animais embaixo. E ali era cheio de animais, os fenos estavam ali. E ele bate numa porta que não tem lugar para vocês. Vai para uma outra, o hotel está cheio. Vai para o hostel, também está cheio. De repente eles chegam num lugar que alguém dá uma solução para eles. Diz assim: ó, não tem lugar para vocês aqui, mas se vocês quiserem, lá embaixo na estrebaria tem um lugar onde vocês podem ficar. E lá José vai e desce com a sua jovem senhora, sua esposa Maria. E ali ela dá a luz. E olha que coisa interessante, o Natal é o único aniversário em que o homenageado quase não aparece. Em muitas casas se comemora o Natal, mas o homenageado do dia, o aniversariante, não está lá. Quantas casas tem o Natal, em vez de ter a união, tem mais separação? Por quê? O aniversariante não está lá. Não havia lugar, não havia espaço e não havia prioridade. A pergunta que eu fiz a vocês e que ecoa até hoje na história, ela é extremamente espiritual. Há lugar para Jesus hoje? E aqui eu vou, do final para cá, já perguntando para você: Jesus tem lugar na tua casa? Jesus tem lugar na tua vida? Jesus tem lugar para Ele ficar? E nós vamos entender. E olha só, a cidade estava cheia, mas os corações estavam vazios. Belém estava lotado, como eu disse para vocês. O mesmo acontece nos dias de hoje. Casas cheias de presente, agendas cheias de compromisso, igreja cheia de programações, mas os corações sem espaço para Cristo. Então olha só, uma coisa é dizer eu não quero você, outra coisa é dizer eu não tenho lugar para você. E isso reflete tudo que a gente vem ministrando aqui ao longo do tempo. Que não basta eu fazer, não basta eu estar. Será que tem lugar para Jesus? Porque para eu ter lugar para Jesus, para Ele estar em mim, estar comigo, eu preciso abrir mão de algumas coisas. Muitas pessoas fecham a porta para Jesus. Querem estar no seu aniversário, comemoram o seu aniversário, mas fecha a porta. Não era falta de compaixão, mas era excesso de ocupação. Tem muitas pessoas que fecham a porta porque não chega nem a ser falta de compaixão, mas é excesso de ocupação. As pessoas são tão ocupadas, fazendo tanta coisa, tanta agenda, está muito ocupada, não tem lugar para Jesus. E aqui uma coisa para a gente refletir um pouco: qual é o espaço que a gente tem dado para Jesus? E aqui, se a gente sai daqui e vai para outros textos, há outros textos riquíssimos que falam sobre isso, sobre o reino de Deus. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O buscar o reino de Deus é Jesus achar lugar, é Ele ter um lugar. Então não basta, não, Jesus está aqui comigo, eu tenho Ele, eu creio nele, eu aceito Ele, mas Ele não tem lugar. E tem uma diferença muito grande. Nos nossos dias de hoje, nós vivemos em suntuosas, quantas igrejas com programações excelentíssimas, lugares lindos, que se reúnem para fazer cantatas de natais. E isso é muito ótimo, muito bom, porque é uma oportunidade de se pregar Jesus, de se pregar o Evangelho. Mas a pergunta é: Jesus tem lugar?
Jesus estava na cidade, mas não tinha lugar para ficar. Jesus estava em Belém, mas não tinha lugar para nascer. Jesus estava perto das pessoas, mas não tinha lugar para ele ficar. Então, às vezes, nós estamos na igreja, nós nos enchemos de programações para fazer, temos as nossas agendas lotadas de coisas, mas Jesus tem lugar para ficar. Porque para eu dar lugar para Jesus, algumas coisas eu preciso ir embora. E aqui está a grande dificuldade. Para um hotel receber aquela família, eu preciso colocar alguma coisa para fora. Alguém tem que sair. E a nossa preocupação às vezes é essa. A gente não quer abrir mão de alguma coisa. Eu não quero abrir mão, eu quero que continue cheio. Não está bom, eu não abro mão das minhas coisas, eu não abro mão do que eu faço, eu não abro mão do meu trabalho tanto, eu não abro mão tanto, e vai, eu não abro mão, não abro mão, e não abro mão, e Jesus não tem lugar. Mas você reconhece Jesus, você tem compaixão. Chega nesse dia, o teu coraçãozinho ferve, as tuas emoções ficam suscetíveis, mas Jesus não tem lugar. Então acho que é o momento para nós refletirmos isso, dentro da nossa comunidade evangélica no geral. Nós estamos muito cheios e lotados, e o dono da festa não está dentro, ele está fora. O dono da festa, aquele que é para ser ovacionado, que é para ser comemorado, ele não está dentro, ele está fora. E o tempo vai passando e a gente vai preenchendo com outras coisas. A gente vai colocando no lugar de Jesus, eu coloco o Papai Noel. Você vê que você pode passar em muitos lugares, vários lugares onde se tem a figura do bom velhinho. Olha o nome dele, bom velhinho. Está lá o velhinho, você vai no shopping, você vai ver lá no shopping o bom velhinho, pegando as criancinhas, colocando no colinho e tirando uma fotinha. Aí você sai dali com a figura de que o Natal é o Papai Noel, que o Natal é aquele bom velhinho. Há uma história sobre ele, mas não é sobre ele que eu quero falar. Eu quero hoje centralizar e marcar mais uma vez, se você esqueceu, que só existe um digno de ser adorado, de ser exaltado, de ser glorificado, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele. Aplauda o Senhor aí, forte. Aqui eu posso dizer para vocês que a gente não pode mudar, não pode mudar. Jesus é o centro. Precisa haver lugar, o que você precisa tirar? A hospedaria representa um coração humano, presta atenção. A hospedaria representa o nosso coração. A hospedaria é um símbolo de um coração, como eu venho falando, um coração humano que também se enche de trabalho, se enche de ansiedade, se enche de dinheiro, se enche de planos, religião sem presença, tradições sem rendição. É o nosso coração. Você vê que tem um texto que diz, Jesus dizendo, eis que eu estou à porta e bato, se você abrir. Então você percebe que desde o nascimento até quando ele cresce, ele segue uma máxima: eu estou aqui, se você abrir eu entro. Eu estou aqui, se você deixar eu entro. Eu estou aqui, é você que não me deixa entrar. Mas por quê? Aí você fala, não, Senhor, mas eu gosto do Senhor, eu amo o Senhor, eu gosto das tuas coisas, eu leio a Bíblia, eu tenho Bíblia em casa, ela fica aberta lá no Salmo 91, eu gosto, eu faço oração. Mas ele está lá dizendo assim, mas eu estou do lado de fora porque está muito cheio aí dentro. E hoje é um convite para nós analisarmos um pouco a nossa hospedaria do nosso coração. Tem lugar para Jesus aí? Como é que está o teu coraçãozinho? Está cheio de ansiedade, cheio de preocupações, cheio de coisas que não dá para Jesus entrar. Mas você é um bom religioso, você vem para a igreja, você adora a Deus, você se diz cristão, e se Jesus voltar hoje, você diz, não, eu vou com o Senhor. Mas Jesus está do lado de fora, porque não tem lugar para ele ficar. E porque justamente não tem lugar para ele entrar, é porque eu não quero abrir mão de algumas coisas para que eu deixe ele entrar. A manjedoura é o lugar que sobrou. Jesus nasceu onde havia cheiro de animais, simplicidade,
humildade e silêncio. O mundo não ofereceu um palácio, mas Deus transformou uma manjedoura como um altar. Então você percebe que Jesus poderia ter nascido em outros lugares. Poderia ter nascido no palácio de Herodes. Mas ele vai e nasce numa estrebaria. Num local onde é cheio de animal. O cheiro não é bom. Você, mamãe que já teve o seu filho, você sabe o quão importante de ter o bebê. Mas é aonde você vai ter o bebê. O que está em torno de você, os médicos que estarão com você, ainda mais nos nossos dias de hoje. Dá para você marcar o hospital que você vai ter o bebê. Dá para você marcar o médico que vai fazer o seu parto. Normalmente é o médico que te acompanhou ali no seu pré-natal. Eu quero esse médico. Aí você tem aquele momento. Eu lembro que quando a minha filhinha nasceu, ela nasceu no hospital cristão. E quando pegaram minha esposa para levar até onde iam fazer o parto, eles olharam e disseram assim para ela: podemos fazer uma oração por você? E ali os médicos, junto com as enfermeiras, fizeram uma oração por ela, por esse procedimento, para que Deus guiasse eles nas ações que eles estariam fazendo. Olha só que coisa importante. Um local extremamente asseado, extremamente iluminado, aonde eu poderia ficar ali acompanhando. Agora dá uma olhada nessa cena. Como é que alguém vai ganhar o Rei dos Reis num local aonde é para um animal dormir? E aqui a gente pode falar: não, ele tinha que nascer. Ele tinha. Mas ele tinha que nascer porque as portas estavam fechadas. As portas estavam trancadas. E não era de novo. Jesus não entrou, a mãe, José e Maria não entraram dentro do hotel. Não é porque não queria o menino, é porque não tinha lugar. Você está entendendo agora? Então não é que você não quer Jesus, você quer. Não é que você não gosta, você gosta. Não é que você não pensa, você pensa. O problema é, não tem lugar. Esse é o problema, não tem lugar. Na tua casa você até fala de Jesus. Até as pessoas sabem que vocês são crentes. Até as pessoas sabem que você comunga uma fé cristã. Mas não tem lugar. Porque para eu ter lugar, eu preciso esvaziar um quarto, um cômodo. Agora, como é que eu vou fazer isso? Se eu me apego? E agora eu entendo assim, por que não há lugar para Jesus hoje nos corações? Primeiro, porque Ele não chega do jeito que esperamos. Eles estavam esperando o Filho de Deus, um rei. E olha só como Deus faz as coisas quando Ele quer fazer. Ele confunde. Ele manda um anjo com os pastores. Os pastores estavam lá, cuidando das ovelhas. E só para vocês entenderem, certo? Talvez vocês já ouviram sobre isso, mas só para fixar na tua mente. Os pastores daquela época não tinha nada a ver com os pastores de hoje. Os pastores eram pessoas extremamente humildes, que dentro da esfera de trabalho deles estavam lá embaixo. E aí de repente aparece um anjo justamente para quem? Para eles. Então você entende que Deus não procura um coração rico. Deus apenas procura um coração que deixa Ele entrar. Ele não está à procura de palácio, Ele só quer saber de alguém que deixa Ele entrar. Os anjos chegaram. E quando eles chegam ali onde estava aquele bebê, lá estava a manjedoura, o bebezinho deitado, e eles vão ali. E de repente chega ali 3 reis magos que atravessaram o Oriente por causa de uma estrela. E essa estrela, segundo os estudiosos até hoje, eles já encontraram, que eles têm como saber que aquilo aconteceu. E eles seguiram aquela estrela até onde ia nascer o Salvador. Aí eu fico pensando, reis magos, eles eram, hoje para a gente entender um pouco, eles eram astrólogos, eles sabiam tudo do universo, tudo das estrelas. E eram reis, chamados de reis. E eles seguiram ali. De repente, eles em vez de ir direto aonde estava a manjedoura, eles foram aonde? No palácio. Herodes, ele chega para ele e falou: olha, a gente veio aqui, porque nasceu aqui o Salvador, o rei dos judeus.
E Herodes, muito mal intencionado, diz assim: você sabe onde ele vai nascer? Ele falou: não, nós não sabemos. E Herodes diz assim para ele: então vai lá, adora o teu Deus, depois você vem e me fala. Fala para mim aonde é que ele nasceu. Porque qual que era a intenção dele? Era matar. Era matar. E eles chegam ali, 3 reis, dentro de uma manjedoura, dentro de um local de animal, aonde chega o rei e está aquele bebê ali. E eles trouxeram 3 presentes. Em outro momento eu já falei aqui os presentes que eles trouxeram. E foram o quê? Qual foi o primeiro? Ouro, incenso e mirra. Cada presente tem um significado de Jesus como Messias. Primeiro, quando um dá ouro, só dá ouro para quem é rei. Ele já reconhece aquele bebê como sendo rei. Agora, como é que um rei vai nascer na manjedoura? Por que ele não nasceu num quarto que estava lá? É porque estava cheio. Mas eles não queriam? Queriam, mas não tinha lugar. O rei nasceu na manjedoura. Aí o segundo, ouro. E o que mais? Qual foi o outro? Incenso. Incenso é uma fumaça que, ligada ali às especiarias, era devotada aquela fumaça, só acendia para Deus. Então, primeiro, reconhece o primeiro presente, reconhece como rei. Segundo, como Deus. Eles reconheceram que o bebê que estava ali não era um bebê normal, ele era o Filho de Deus. E o terceiro, ouro, incenso e mirra. Mirra era como se fosse um óleo que normalmente se usavam quando eles morria alguém, eles passavam aquele óleo. Os egípcios às vezes usavam isso quando eles enrolavam seus mortos. Quando ele entrega essa especiaria ali, ele já estava dizendo: ele é rei, ele é Deus, mas ele vai morrer. Então ali nos 3 presentes já estava significado quem era aquele bebê. Aquele bebê tinha todo lugar para nascer, mas ele nasceu numa manjedoura. E não nasceu de novo, vou enfatizar, não é porque não gostavam dele, é porque não tinha lugar para onde ele ficar. E aqui, por que ele não há lugar nos corações de hoje? Porque a gente espera um Jesus que ele satisfaça a nossa vontade. Está cheio de pessoas que querem apenas os feitos de Jesus, mas não querem viver a obediência de Jesus. Está cheio de pessoas que eles querem Jesus, mas não querem obedecer o que Jesus manda. A gente não espera, a gente só espera Jesus. Hoje nós queremos moldar Jesus de acordo com a minha cultura, de acordo com o que eu quero. Eu tenho muito ouvido falar sobre mesa, que Jesus recebe todos na mesa, que todos são bem-vindos na mesa, e é verdade. Jesus esteve com prostitutas, Jesus esteve com aquela mulher adúltera, Jesus esteve com o cobrador de impostos, todos são bem-vindos na mesa. Na última ceia, na mesa que estavam, Jesus fez a última ceia, quem estava ali era Judas. Todos são bem-vindos à mesa. Jesus não despreza ninguém, só que tem uma coisa: muitos querem estar na mesa, mas muitos não querem comer o pão. E o pão é que traz vida, o pão é que dá sustento, o pão que faz caminhar. Muitos querem estar na mesa, porque no estar na mesa ele faz o network. Estar na mesa é bom, ainda mais hoje. Em muitos lugares hoje como se diz, é importante. Tem muitas pessoas hoje que é importante você ser evangélico. Hoje todo mundo quer ser cristão, hoje todo mundo quer ser gospel, hoje o mundo quer ser evangélico, todo mundo quer falar de Jesus, mas ninguém quer comer o pão. E Jesus disse: quem não come o pão não tem parte comigo. E Jesus ele foi dando uma palavra dura como essa, que se você não comer o pão, não beber do meu sangue, não comer da minha carne, você não faz parte de mim. E muitos foram embora, correram, não queremos não, porque muitos esperam Jesus, querem estar na mesa dele, mas não querem comer o pão. Um dia eu vou trazer esse sermão para vocês. O pão tem os seus ingredientes, a parte que ele vai nutrir o nosso corpo. Então comer o pão é participar, comer o pão é obedecer. E pessoas querem estar na mesa, mas não querem comer o pão. Estar na mesa, então pessoas fecham a porta, porque eles esperam Jesus do jeito dele, um Jesus da forma dele, um Jesus que cabe dentro do pensamento dele, um Jesus que eu posso fazer tudo e não tem problema.
A gente está vivendo um tempo hoje que existe na teologia, hoje a teologia da hipergraça. O que é hipergraça? Tudo pode, desde que você crê no Senhor Jesus. Deus é amor e Ele perdoa e Ele vai perdoando e de fato Ele é hipergraça. E as pessoas estão esquecendo de uma coisa, estão fechando a porta e Ele não está entrando. Seguir Jesus não é só apenas eu dizer que eu sou cristão. Seguir Jesus é participar do seu sofrimento, é obedecer a sua palavra. Por que não há lugar para Jesus hoje em muitos corações? Porque Ele não chega do jeito que a gente quer. Segundo, porque Ele exige rendição. Se Ele entra, Ele governa. E aqui está o problema. Por que muitas pessoas não querem deixar Jesus entrar? Porque quando Ele entra, Ele exige rendição. O que é rendição? Eu abro a mão. Quem domina não sou eu, é o Senhor. Quem manda não sou eu, é o Senhor. Por que muitas pessoas não deixam Jesus entrar? E olha só, eu estou falando de pessoas que participam, que amam Jesus. Você não mandou Jesus embora. Simplesmente, Ele não tem lugar dentro do teu coração. E aqui está uma delas. Por quê? Porque se Ele entrar, Ele exige rendição. Você precisa se render. O que é render? Não é mais do teu jeito. E aqui está o grande problema hoje, irmãos, dessa geração atual. Que eu quero ter um Jesus, mas eu continuo fazendo o que eu quero, continuo mandando na minha vida. E é por isso que Jesus está do lado de fora. Eis que eu estou à porta e bato. Segundo, se Ele entra, Ele governa. Venha a nós o vosso, seja feita a vossa vontade. Venha a nós o teu reino. Bom, se vem a nós o teu reino, quem governa é Ele. É do jeito dele. Então, segunda coisa, porque tem pessoas hoje que não permitem Jesus entrar, que Ele não tem lugar no teu coração, porque você não quer que Ele governe o teu coração. Você gosta do Jesus, você gosta do Jesus histórico, você gosta das bênçãos de Jesus, você gosta da suavidade, da leveza de Jesus, mas você não tem lugar para Ele. Por quê? Porque se Ele entrar, você sabe que você está errado, você sabe que você tem pecado. Você sabe, a gente sabe quando está em pecado, irmão. Só que você não quer matar o teu pecado, você está vivendo aí em pecado. Você está vivendo com uma vida de pecado. Só que você não quer, e você tem Jesus do lado, você pede oração, as pessoas oram para você, eu estou contigo. E aí vai ficando uma falsa sensação de que eu tenho Jesus, só que Ele está do lado de fora. E não é porque você não gosta, é porque não tem lugar para entrar. Então Jesus só está do lado de fora. Não, você é crente, só que Ele está do lado de fora. Por quê? Porque você não deixa Ele governar. Porque se Ele entrar, você precisa mudar. Se Ele entrar, você precisa mudar a rota da tua vida. Se pecava, não peca mais. Se fazia coisa errada, não faz mais. Por quê? Jesus governa a tua vida agora. Mas por que eu deixo Ele do lado de fora? Porque eu não quero abrir mão do governo da minha vida. E aí a gente vive no meio cristão isso. Pessoas que estão vivendo, gostam, amam, adoram. Tem um texto que diz assim: você adora com os teus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha só. Você adora com os teus lábios, levanta a mão, mas o teu coração está longe de mim. Por quê? Você gosta das ações espirituais, você gosta das ações de Jesus, mas você não dá o governo da tua vida. Eu quero fazer um convite para você hoje. Deixa Jesus governar a tua vida. Deixa Jesus tomar conta da tua vida. Deixa Jesus guiar a tua vida. Deixa Jesus tomar conta mesmo da tua história. Deixa Ele tomar conta. Você tem coragem de fazer isso? Jesus toma conta da minha vida? Eu vou ser mais sincero para você, tem muita gente que não tem coragem, porque eu já vou falar para você qual vai ser o problema se você deixar. Talvez Ele vai mudar todinha a tua estrutura que você está aí. Você está com a vidinha todinha bonitinha, em cima do pecado, em cima das coisas erradas. Então você não quer abrir mão disso, porque o pecado te dá a falsa sensação que você está bem com Deus. Mas você veio essa noite aqui, e eu não posso deixar de te avisar. Deixa Jesus governar a tua casa e mexer nas tuas estruturas. Amém? Terceiro, por que tem pessoas hoje que não há lugar para Jesus? Porque Ele não confronta, porque Ele confronta prioridades. Onde Cristo entra, algo precisa sair. Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então por que tem pessoas hoje que não há lugar, que Jesus não encontra lugar? Em terceiro lugar, porque onde Cristo entra,
alguma coisa tem que sair. Do jeito que está a tua vidinha, não tem como Jesus habitar no teu coração. E aí você vai escutar pessoas dizendo, sempre falando, não, o que importa, continua firme, Deus é contigo, Ele te ama, Ele é amor, Ele não vai. Eu já vi, agora tem um senhor falando que Jesus não condena ninguém. Ele é verdade, Jesus não condena ninguém, quem se condena somos nós, porque a lei da obediência está lá. Aquele que me segue não andará em trevas. Ué, se eu sigo, não ando em trevas, está ali. Agora, se você não deixar entrar, algo precisa sair, algo precisa mudar. Nós estamos mudando para o ano de 2026 e a tua vida continua do mesmo jeito. Você não se rende a Jesus. Você vem para a igreja porque você gosta de estar aqui. De novo, eu preciso falar. Você gosta de estar aqui porque você tem amigos aqui. Você tem uma comunidade boa. Você fez amigos aqui. Mas você não é convertido porque você não deixa Jesus mudar a tua história. E por quê? Como o senhor sabe que eu sou convertido? Porque você vive numa vida errada. Como o senhor sabe? Eu não sei. Eu só estou falando. Se coube para você, segura. Agora não tem como Jesus habitar dentro do teu coração se você não muda de vida. Jesus falou assim, ó, eu não vim trazer paz. Olha o texto que Jesus trouxe. Acha aí para mim, se achar aí. Jesus, ele dizendo assim, eu não vim trazer paz, eu vim trazer divisão. Divisão entre marido e mulher, entre pai e filho. É Jesus dizendo isso, porque Ele não veio aqui, usar um termo de jovem, passar pano, não. Ele veio trazendo uma divisão, uma ruptura. Ou você deixa eu dominar a tua vida, ou você não faz parte de mim. É simples assim. Então você precisa tomar uma decisão. Pastor, mas se eu fizer isso, mas olha, eu vou perder tanta coisa. É melhor você perder. É melhor você perder do que perder tua alma. É melhor você perder do que perder tua alma. Eu sei que Deus está falando com algumas pessoas aqui. É melhor você perder do que perder tua alma. A vida que você está levando vai, cada dia mais, está te afastando de Deus. Pastor, mas eu liguei para a irmã Juquinha do Brasil. A irmã Juquinha, Deus usou ela na minha vida. Desculpa, irmão, desculpa. Não tem como Deus mudar a tua história se você sabe que você está vivendo errado, irmão. Só existe um Deus. Não existe. Deus fala com quem tem um coração repreensível, e aquele coração que se converte, ele muda de rumo. Terceiro, para nós irmos para o final. O Natal não é sobre o presépio, o Natal é sobre o coração. O maior milagre do Natal não foi a estrela, não foi os anjos, não foram os magos. Foi Deus oferecendo ao coração, foi Deus se oferecendo ao coração humano. Então não tem nada a ver com o presépio. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com a estrela, não tem nada a ver com os anjos. Não. O maior significado disso foi Deus. A maior tragédia do Natal não é Jesus nascer numa manjedoura, mas não nascer dentro de nós. E que fique essa reflexão para nós. Aqui a gente vê, acha bonitinhas criancinhas fazendo aqui o gestinho, Maria, José. Jesus nasce. E agora? É só uma encenação para você? Jesus está no teu coração? Podemos celebrar o Natal com um culto bonito, com ceia, com música, e ainda assim manter a porta fechada. Olha só que sério. O que ocupa o lugar de Cristo hoje? Que hospedaria está cheia demais? Que porta precisa ser aberta? Aqui eu termino com essas perguntas. O que hoje ocupa o lugar de Cristo no teu coração? E o que precisa? E qual é a porta que precisa ser aberta? Acho que cabe uma reflexão para nós aqui hoje, irmãos. Eu não sei quanto tempo você tem de crente. Eu não sei qual é a tua história cristã, tua história de igreja. Mas leva isso para o teu coração. O fato de eu conhecer Jesus, de eu saber quem Ele é, de eu amá-lo com todo o meu coração. Mas se eu não deixar Ele entrar para governar a minha vida, de nada vale. Agora, hoje, é um tempo aceitável. Nasceu o Salvador. Nasceu guiada por uma linda estrela. Nasceu o
o Deus homem, aquele que veio a esse mundo resgatar. E desde pequenininho Herodes queria saber, e os reis não voltaram para falar onde ele estava, e ele mandou matar todas as crianças de 12 anos para baixo. Jesus teve que fugir com seus pais lá para o Egito. Ali estava o Salvador. Há mais de 2000 anos atrás, o mundo se divide no antes e depois. Se você pegar os livros históricos, você vai encontrar AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo. A pergunta é: qual que o teu coração, a história do teu coração está usando? AC ou DC? Como está teu coração hoje? O que precisa ser mudado? Que nessa noite de Natal, aonde muitos lugares comemoram com festas, banhados a comidas, bebidas, tem brigas, dissensões, eu estou aqui trazendo para você o verdadeiro aniversariante. Até porque hoje é uma data que a gente pega simplesmente para a gente não esquecer. Mas Jesus não nasceu dia 25, não. Talvez o mais provável, uma linha teológica mais provável, lá para o mês de abril. Há uma outra linha que defende o mês de outubro. Certo é que Jesus nasceu. Nasceu um menino, que cresceu esse menino, foi morto, foi pregado de uma cruz, foi cuspido, foi enterrado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele está à destra do Pai, e ele prometeu que um dia ele vai voltar. Um dia ele vai voltar. Então hoje não é simplesmente uma encenação de um bebezinho, não. Hoje Jesus quer nascer de verdade dentro do teu coração, de verdade. Deixa ele tomar conta da tua vida, deixa ele chacoalhar tuas estruturas. Deixa. Dá só maior um pouquinho para mim. Acho que você conhece essa música aqui. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Quem já cantou essa música aqui? Levanta a música. Você já prestou atenção? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as minhas estruturas. Você está preparado para Jesus mexer nas suas estruturas? Está preparado? Se você deixar Jesus entrar no teu coração, Ele quer governar, Ele quer mudar tudo. Aí você está preparado para isso? Às vezes Ele vai derrubar a casa, às vezes Ele vai ter que construir tudo de novo. Você quer isso para você? Você quer isso? Às vezes você vai perder o teu trabalho, às vezes você vai perder o teu serviço. Está preparado para isso? Para Ele mexer com as tuas estruturas? Está preparado dos amigos abandonarem você, não quererem mais você porque você não participa mais da mesma mesa que eles? Está preparado? Você fala: pastor, eu não sei se eu estou preparado. Se você não sabe, é porque Jesus está do lado de fora. E não está porque você não gosta dele, não está. Ele está do lado de fora porque não tem lugar. Hoje Ele está batendo. Eis que estou à porta e bato. Deixa eu entrar, deixa eu fazer morada aí, deixa eu mexer com as tuas estruturas. Cante: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Ficamos de pé. Me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia, aleluia. Só que tem alguém aqui que ouviu essa mensagem num culto de Natal. No culto de Natal,
E o Espírito Santo está falando com você, dizendo: deixa eu tomar conta da tua vida. Se você está sentindo assim, teu coraçãozinho, um barulhinho batendo assim, eu quero te convidar. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Se você está afastado